René Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. Ele nasceu em 1596, nascido na França, em família nobre. Descartes serviu no exército católico na França e também no exército protestante na Alemanha. Ele participou de várias campanhas militares, como do Príncipe de Nassau e também da campanha do Duque Maximiliano. Mas isso é só uma curiosidade. O que importa é falar mesmo da contribuição que René Descartes, a principal obra de René Descartes, a mais conhecida, foi o Discurso do Método. Ele acaba traçando as bases da filosofia moderna. Nesse trabalho, ele vai partir do princípio que é preciso se duvidar de tudo. Então, a primeira premissa máxima nessa obra, nesse trabalho filosófico, é que a dúvida seria o elemento principal para se descobrir a verdade. Então, partindo da premissa, dessa primeira premissa, que era necessário duvidar de tudo, a segunda, René Descartes dizia que, quando a gente tem um problema de fato, esse problema precisaria ser fracionado nas menores partes possíveis e cada uma dessas partes estudadas a fundo. Esse problema precisaria ser fracionado nas menores partes possíveis e cada uma dessas partes estudadas a fundo. Que sabedoria! E conhecendo cada parte a fundo, seria melhor ou seria facilmente possível compreender o todo. Compreender o problema de uma maneira geral. Ele é considerado o pai da filosofia moderna, porque, na verdade, o discurso do método, ele acaba lançando todas as bases filosóficas que dão alicerce com as construções que vêm depois dele. Para René Descartes, a matemática seria um fim para se descobrir ou para se desvendar os grandes segredos da natureza. O universo era formado por matéria e movimento simples. Para as bases científicas na época de René Descartes, a ideia do universo era formada por matéria e movimento e acabava sendo uma ideia científica revolucionária. Teve grande popularidade e grande repercussão até Isaac Newton dar um andamento a esse estudo. Mas vamos voltar um pouquinho para a álgebra. A álgebra nasce, na verdade, de uma ideia, de um posicionamento bastante conservador. Enquanto na ciência René Descartes tinha ideias inovadoras para a época, durante a mesma fase, seu pensamento matemático buscava antiga tradição. Foi nessa busca por resgatar os estudos da geometria que René Descartes acaba criando um novo ramo da matemática, que seria a geometria analítica, onde ele faz uma ligação entre a álgebra e a geometria. A geometria analítica foi uma tentativa, então, de volta ao passado. O objetivo de René Descartes era uma construção geométrica e não a redução da geometria à álgebra. O objetivo de René Descartes era reconstruir essa geometria, dando uma nova constituição para esse corpo de conhecimento. Então, hoje, a obra de René Descartes é bastante associada com aplicações da álgebra à geometria. Ele conta a história em um dos seus livros, que ele estava numa das campanhas militares que ele participava na França. E aí, alguns historiadores, e ele participava de um evento festivo. E alguns historiadores dizem que nesse dia ele bebeu um pouquinho de vinho a mais. Ele não conseguia pegar no sono e começou a olhar as pontes, as paisagens. E depois ele fez um relato de uma de suas obras, que nessa noite, ao adormecer, ele teve um sonho de que era possível se descobrir o segredo do universo através da utilização das leis matemáticas. Descartes foi um fiel defensor da ideia do heliocentrismo, uma ideia que já tinha condenado Galileu alguns anos antes. O heliocentrismo é um modelo do universo que coloca o Sol no centro, inventado matematicamente por Nicolau Copérnico. Esse modelo substitui o geocentrismo, que colocou a Terra no centro. Que trabalhar com essa ideia na França católica,
traria sérios problemas para ele, porque, afinal, essas ideias também Galileu já tinha sido condenado algum tempo atrás. Então, ele fez o quê? Ele viajou para a Holanda, porque lá era um país protestante. Ele conheceu algumas pessoas lá e sabia que poderia ter uma maior aceitação de suas ideias lá na Holanda. Então, o que René Descartes pregava a partir do que ele considerava parte de sua obra era como se fosse um dicionário onde a gente teria a tradução da geometria para a álgebra e da álgebra para a geometria e de figuras geométricas. Ele conseguiu identificar curvas como parábolas e hipérboles e acabou trazendo essas curvas, uma matemática, uma álgebra que até então não era conhecida. Na verdade, então não existia. Ele, Descartes, conseguiu trazer tudo isso para a gente. Vamos dar uma olhadinha.